André Bastos tinha 8 minutos para chegar à última entrevista que poderia salvar sua vida, e ele nunca chegou. No saguão da Andrade Global, um recepcionista chamado Breno Salgado ria de uma senhora idosa com um casaco surrado, mandando a segurança arrastá-la para fora porque ela não parecia pertencer àquele lugar. André parou, defendeu a mulher e perdeu o emprego. 3 minutos depois, uma fila de SUVs pretos parou junto ao meio-fio e todo o executivo do prédio baixou a cabeça diante daquela mesma senhora. Quem era ela? O ônibus deixou André Bastos a 4 quarteirões da torre porque o ponto mais próximo custava 80 centavos a mais. E 80 centavos ainda era um número que pesava para ele. Ela caminhou com o currículo dentro de uma pasta plástica para protegê-lo da chuva, contando os minutos do jeito que outros homens contavam dinheiro. Atravessou a porta giratória às 8h49, com 8 minutos sobrando. A entrevista era às 9 horas, e era o último nome de uma lista que já tinha se esgotado. 1 ano e meio antes, ele tinha salário, financiamento da casa e uma esposa que assinara o nome ao lado do dele num empréstimo que depois jurou nunca ter entendido direito. O negócio afundou em um único trimestre. O casamento afundou um pouco mais devagar. O que restou de André Bastos depois disso foi um homem de 25 anos que pegava qualquer turno que aparecesse, descarregando caminhões, pintando apartamentos vazios, cobrindo gente que tinha opções melhores e sabia disso. Ele tinha parado de se explicar para qualquer um. Explicações soavam como desculpas, e desculpas eram a única coisa que homens pobres tinham permissão de distribuir de graça. A única coisa que ele nunca trocou por nada foi algo que seu pai costumava dizer sem nunca chamar de regra. O que um homem vale não tem nada a ver com o que carrega no bolso. Não era um pensamento reconfortante às 7 da manhã. Era só a última coisa que ainda lhe pertencia de verdade. O saguão da Andrade Global tinha uns 18 metros de pedra branca e vidro, projetado para fazer uma pessoa se sentir convidada ou expulsa, sem nada no meio. André saiu da chuva com os ombros ainda molhados, e a primeira coisa que ouviu não foram os elevadores nem os telefones. Foi risada. A senhora idosa estava perto da mesa de segurança, num casaco que fora bom um dia, talvez uns 14 anos antes, e sapatos que tinham sido remendados em vez de trocados. Não carregava nada. Nem bolsa, nem celular, nem pasta, nenhum motivo visível para estar ali. Pelo que André conseguiu perceber em poucos segundos parado, ela tinha pedido um copo d'água. O homem atrás do balcão de recepção se chamava Breno Salgado, e o crachá anunciava isso em letras prateadas em relevo que ele claramente gostava de usar. Ele se inclinou sobre o mármore como alguém entregando uma piada que já tinha testado numa plateia menor. Minha senhora, este é um prédio privado, disse Breno. Água é para visitantes. A senhora não é visitante. É uma situação. 2 homens de terno olharam de relance e continuaram andando. Uma mulher com um copo de café desacelerou o suficiente para observar e depois decidiu não se meter. Essa foi a parte que André notou primeiro, e que ficou com ele mais tempo do que qualquer outra coisa. Não a crueldade, que era comum, barata e disponível em qualquer lugar. Era o trânsito, o jeito como um saguão inteiro de gente se movia ao redor de algo sem nunca tocá-lo. Breno ergueu 2 dedos na direção da mesa de segurança sem sequer olhar. Diogo, resolve isso. Diogo Farias saiu de trás dos monitores com a confiança tranquila de um homem que nunca tinha errado dentro daquelas paredes. Colocou a mão na altura do cotovelo da senhora. Não com força, não com violência, mas também sem pedir licença, o que de certa forma era pior. Vamos, minha senhora, disse Diogo. Sai pela porta lateral. Não precisamos disso no saguão às 9 horas. A senhora não puxou o braço nem levantou a voz. Olhou para a mão em sua manga, como quem olha para um clima que não pode mudar. Eu só queria água, disse ela. Isso fez Breno rir mais alto, porque agora tinha plateia. Claro, água hoje, elevador semana que vem, escada depois disso. Já vi como funciona. André tinha 6 minutos. Sabia exatamente o valor de 6 minutos. Sabia que o elevador levava 60 segundos. E sabia que no 11º andar havia alguém cujo único trabalho naquela manhã
era anotar a hora da sua chegada. E sabia que não havia segunda lista, nenhuma outra entrevista, nenhum mês seguinte. Também sabia que se passasse por aquilo direto, sentaria numa sala limpa em 3 minutos e responderia perguntas sobre caráter, já sabendo qual era a resposta certa. Ele atravessou o saguão. Não levantou a voz, porque vozes levantadas eram exatamente o que os seguranças eram treinados para enfrentar. "Tira a mão dela", disse André. Diogo Farias olhou para ele, depois para o terno, que tinha uns 4 anos de uso, e fora passado com tanto cuidado que a idade aparecia ainda mais em vez de menos. O que quer que Diogo tenha visto ali, ele avaliou na hora, e a mão não se moveu. André se virou então para o balcão de café, encostado no canto do saguão, e pediu uma garrafa d'água. Custava R$18. Ele tinha R$45 e uns trocados na carteira, e esse número ia pesar para ele até quinta-feira. E mesmo assim, entregou o dinheiro sem se permitir pensar em quinta-feira. Depois atravessou o mármore de volta, colocou a garrafa na mão da senhora e fechou os dedos dela em volta. "Pronto", disse André a Breno Salgado. "Agora ela é cliente paga. É visitante?" O sorriso de Breno mudou de forma. Parou de mirar na senhora e começou a mirar nele. "Você não trabalha aqui", disse Breno. André largou a pasta no balcão, e foi a coisa mais calma que qualquer pessoa fez naquele saguão a manhã inteira. "Não preciso trabalhar aqui", disse ele. "Você vai pedir desculpas para ela." O saguão ficou quieto do jeito que saguões não costumam ficar. Silencioso, cada conversa caindo meio degrau mais devagar. Breno Salgado agora tinha um problema bem específico, que era ser obrigado a se tornar um homem menor na frente de uma dúzia de testemunhas. E ele fez o que homens como ele sempre fazem quando encurralados pela própria plateia. Ficou mais alto, falou algo sobre o cheiro do casaco. Sugeriu que André olhasse os próprios sapatos antes de dar lição sobre quem pertencia àquele prédio. Diogo Farias se colocou entre os dois com o rádio já erguido na boca. "Senhor, o senhor está saindo do prédio agora. Sai por conta própria ou eu te tiro." Tinha dito a frase tantas vezes que ela já saía lisa como pedra de rio. E André entendeu que a frase nunca tinha sido sobre ele pessoalmente. Era só o que o saguão fazia com as pessoas que já tinha classificado. André não se moveu. "Eu saio quando ela receber um pedido de desculpas", disse ele. E então olhou para o relógio pendurado acima dos elevadores, e o relógio marcava 8h56, e ele se viu perdendo a coisa que passara 1 ano e meio tentando reconquistar. Não pareceu dramático. Pareceu uma porta se fechando devagar em outro cômodo. Breno pegou o telefone da mesa e fez uma ligação que fazia questão de que André ouvisse. Sim, havia um distúrbio no saguão. Sim, um homem alegava ter entrevista às 9. Não, ele não parecia estável. E não, a segurança não tinha conseguido acalmá-lo. Leu o nome de André na lista de visitantes devagar, 2 vezes, saboreando as 2 passagens. E depois escreveu algo na margem ao lado do nome, com uma caneta que não guardou de volta. Às 9h04, o elevador abriu e uma assistente do 11º andar desceu. Ela avaliou a cena, o segurança, o balcão, a senhora segurando a garrafa d'água como se fosse prova de algo, e não precisou que ninguém explicasse, porque Breno já tinha explicado. "Senhor Bastos, a banca seguiu para o próximo candidato", disse ela, "e a Andrade Global não continua com candidatos envolvidos em incidentes no saguão. Sinto muito." Ela sentia mesmo, do jeito que as pessoas sentem coisas que não vão fazer nada a respeito. André aceitou, ficou em pé, pegou a pasta do balcão, a chuva tinha alcançado um dos cantos afinal, e olhou para a assistente e disse, "Obrigado." Essa foi a parte mais estranha de toda a manhã. E depois, quando muita gente discutia sobre quem André Bastos realmente era, esse foi o detalhe que ninguém conseguiu explicar. A senhora falou pela primeira vez desde que ele chegara perto dela. "Você perdeu", disse ela. André virou a pasta nas mãos. "Provavelmente", disse. Ela o estudou com uma atenção que não combinava com o casaco, nem com os sapatos, nem com nada mais nela. "Por quê?" André pensou nisso honestamente, o que levou um segundo,
porque a resposta honesta não era lisonjeira para ninguém ali. Porque mais ninguém ia fazer, disse ele. Perguntou o nome dela na saída, principalmente para dar amanhã uma borda limpa. Yvonne, disse ela. E não ofereceu mais nada depois disso. Nem sobrenome, nem explicação. E ele não insistiu. Bebe a água, Yvonne, disse André. Depois atravessou de volta a porta giratória. De volta à chuva, às 9h09, com 18 minutos perdidos, e nenhuma entrevista sobrando em lugar nenhum da cidade. 3 minutos depois, os SUVs pretos chegaram. Eram 6, e não estacionaram tanto quanto tomaram o meio-fio de ponta a ponta, portas se abrindo numa sequência que claramente já tinha sido ensaiada. O saguão percebeu antes de entender. Celulares baixaram. O rádio de Diogo Farias começou a falar e ele parou de escutar. Em algum andar acima, o elevador expresso já estava em movimento e Breno Salgado olhou para o indicador de andar com a expressão de um homem que acabou de ouvir o próprio nome numa sala onde não consegue enxergar. Maurício Salgado saiu daquele elevador primeiro, vice-presidente executivo, 21 anos de casa, um homem que nunca em toda a vida tinha se apressado em público e não estava se apressando agora, só se movendo com uma rigidez que soava como medo para quem soubesse observar. Atrás dele veio Rogério Peixoto, presidente do conselho, e depois mais 8 pessoas, e cada uma delas atravessou o piso de pedra branquíssima e parou diante da senhora de sapatos remendados e baixou a cabeça. O rosto de Breno Salgado fez algo que André nunca chegou a ver. A piada ainda estava na boca dele. A caneta ainda estava sobre o balcão onde ele a deixara. A garrafa d'água ainda estava na mão da senhora. 18 réus dela e uma dúzia de pessoas que comandavam uma empresa que valia mais do que muitos estados formavam um semicírculo à sua volta, esperando ser chamadas, e nenhuma delas falou primeiro. Clara Andrade entrou por último. Ela comandava a Andrade Global do jeito que um cirurgião comanda uma sala de operação, nunca com pressa, nunca atrasada, nunca num lugar que não tivesse escolhido estar. E tinha escolhido estar ali no instante em que a segurança dela avisou onde estava a mãe. Atravessou o saguão sem olhar para um único funcionário. Mãe, disse ela. Yvonne Andrade entregou a garrafa à filha como se aquele fosse o ponto de toda a manhã. Isso custou 18 reais, disse ela. Clara segurou a garrafa e ainda não entendia, e levaria algumas horas até entender. Fazia quase 7 anos que Yvonne vinha aparecendo em lugares como ninguém. Não era um jogo, e ela nunca gostou daquilo. Só tinha aprendido, tarde na vida, que uma empresa só conta a verdade para alguém que não pode custar nada a ela e que o saguão é onde a verdade fica guardada. Usava o casaco porque era quente. Pedia água porque pedir algo pequeno é a pergunta mais rápida já inventada. Seu prédio me disse exatamente o que pensa de gente que não tem nada, disse Yvonne. Disse isso baixinho, e ainda assim se espalhou, porque uma dúzia de executivos tinha parado de respirar. Depois um homem me disse o que ele pensa. Pagou por aquela água com o dinheiro de que precisava. Perdeu uma entrevista às 9 no 11º andar, parado ao meu lado, enquanto sua equipe o chamava de instável. Olhou para a filha sem qualquer aspereza. Quero saber qual dessas 2 pessoas sua empresa contrata, Clara. Clara Andrade se virou para a mesa de segurança. Também não levantou a voz. Isso era de família, e por isso era ainda pior. Quero a filmagem do saguão das 8h40 às 9h10. As 4 câmeras enviadas para mim diretamente, não para o jurídico, não para ninguém deste andar, dentro de 1 hora. Sim, senhora, disse Diogo Farias. Breno Salgado não disse nada, e o silêncio dele foi a primeira decisão inteligente que tomou naquele dia. O livro de visitantes estava no balcão, onde sempre esteve. Clara o virou e leu ela mesma. 9 horas, 11º andar, André Bastos. E ao lado do nome, em tinta fresca, na letra cuidadosa de Breno Salgado, removido, distúrbio, não remarcar. Eu resolvo isso, disse Clara. Vou mandar alguém encontrá-lo hoje mesmo e oferecer um cargo amanhã. Seja lá o que o 11º andar estivesse entrevistando, ele pode ter. E encerramos o assunto. Disse aquilo do jeito que dizia a maioria das coisas, como uma decisão já implementada.
e ficou genuinamente surpresa quando a mãe pousou a mão sobre o livro para fechá-lo. Não, disse Yvonne. Assim você vai comprá-lo e chamar isso de justiça, e em 3 semanas vai ter esquecido por quê. Descubra quem ele é primeiro, baixinho. Não por este andar, não por ninguém parado neste saguão agora. Deixou aquilo pairar tempo suficiente para que cada pessoa do semicírculo sentisse o peso individualmente. Depois o encontre você mesma, Clara. Não uma assistente. Você. Clara Andrade tinha 2 ligações de conselho e um regulador estrangeiro esperando por ela naquela manhã, e concordou assim mesmo, porque tinha aprendido décadas atrás quais discussões com a mãe eram piores do que 60 segundos. Não concordou com alegria. Concordou do jeito que uma executiva aceita uma obrigação, uma tarefa a ser encerrada, um favor devido, uma linha numa lista de 40. Ainda não entendia que acabara de receber a única decisão de verdade de toda a sua carreira. Atrás dela, Maurício Salgado fazia contas. Tinha ouvido o nome André Bastos. Reconhecia a letra no livro, porque Breno Salgado era filho do irmão dele, e tinha sido colocado naquele saguão como favor que Maurício nunca se dera ao trabalho de esconder. E qualquer um no prédio conseguia ler um sobrenome num crachá prateado. Nunca tinha importado. Um nome num saguão não era conspiração, era terça-feira. O que Maurício entendeu mais rápido do que qualquer outra pessoa naquele piso de pedra foi que aquilo tinha acabado de começar a importar, e que um homem chamado André Bastos ia voltar àquele prédio com 4 câmeras apontadas para tudo que a família Salgado já tinha feito ali dentro. Levou 4 dias para Yvonne Andrade descobrir quem era André Bastos, e ela não usou uma única pessoa de dentro do prédio para isso. Usou um advogado aposentado que cuidara do espólio do falecido marido dela e não pediu nada além de um almoço. O que voltou era enxuto, claro, e à sua maneira, devastador. Um negócio que quebrara num único trimestre, uma assinatura num empréstimo, um divórcio, uma falência e depois 1 ano e meio de bicos sem uma única lacuna. Ele nunca tinha atrasado um pagamento de uma dívida que ainda era legalmente dele. Nunca tinha registrado uma queixa contra ninguém. Clara leu o dossiê às 11 da noite, num escritório 30 andares acima do saguão onde a mãe fora ridicularizada. Esperava encontrar um motivo para se sentir menos culpada. Um processo, um histórico de confusões, algum padrão que permitisse descartar a manhã inteira como um homem procurando vantagem. Não havia nada. Foi essa a parte que ficou com ela. O homem não tinha ângulo nenhum, o que significava que os R$18 tinham custado a ele exatamente R$18 e nada tinha voltado. Ela ligou para ele mesma, do próprio número, numa sexta-feira. André estava numa escada num apartamento de 2 quartos vazio, rolo na mão e tinta secando nos antebraços. E quando a mulher no telefone disse que era Clara Andrade, ele achou que fosse uma cobrança, usando um roteiro novo. Levou 3 frases para ela convencê-lo. Levou mais uma para fazer a proposta porque Clara Andrade nunca em toda a vida enrolara para chegar ao ponto. Vem para a torre segunda-feira, disse ela. Tem uma vaga no 11º andar e é sua. Considere uma correção do que aconteceu. Ela conseguiu ouvir ele descendo da escada. Depois ele disse, não. E Clara descobriu que não tinha uma resposta pronta para aquela palavra. Você está recusando um emprego, disse ela. André pousou o rolo sobre a bandeja antes de responder, porque era o tipo de coisa que precisava das 2 mãos livres. Estou recusando um pagamento, disse ele. Você não está me contratando. Está resolvendo uma pendência. Se eu entrar nesse prédio na segunda-feira, todo mundo lá dentro vai saber que cheguei ali, ficando ao lado da sua mãe, e vão estar certos. Disse aquilo sem raiva nenhuma, o que tornava impossível discutir. Estou quebrado há 1 ano e meio, senhorita Andrade. Não estive à venda em nenhum desse tempo. Clara desligou e ficou com o telefone na mão por mais tempo do que gostaria de admitir. Tinha passado 8 anos como executiva-chefe ouvindo sim de gente extremamente inteligente, e isso a tornara fluente em um único idioma. A palavra não, dita por um homem pintando um apartamento por R$32 a hora, foi a primeira informação genuinamente nova que recebia havia muito tempo. Uma carta chegou para André em novembro. Era escrita à mão, 3 linhas.
e dizia apenas que a água tinha sido a melhor coisa que acontecera a Ivone Andrade em uma década, que ela não ia lhe oferecer nada, e que se ele algum dia precisasse de alguém que não quisesse nada dele, o endereço estava no topo. André guardou a carta na mesma pasta plástica do currículo, único sistema de arquivo que possuía. Ivone disse à filha naquela mesma semana que estava encerrando o assunto: "Se eu continuar insistindo, você só vai estar executando minha instrução", disse ela. "Aí não é mais o seu julgamento, é o meu. E um dia, eu não vou estar aqui para emprestar isso a você." Viajou em janeiro por 3 meses ao exterior, uma viagem já marcada antes do saguão, e não ligou. E ninguém na torre jamais se voluntariaria a dar más notícias à viúva do fundador. É assim que uma empresa se protege. Só parece boas maneiras. Então Clara fez a única coisa que restava, que era fazer com que ele merecesse. A Andrade Global estava a 60 dias de perder um contrato de logística no Centro-Oeste que 3 consultorias já tinham falhado em salvar. Uma rede de distribuição que a empresa comprara às pressas e nunca entendera direito, sangrando dinheiro por uma centena de pequenos buracos que ninguém tivera tempo de mapear. Clara mandou o arquivo para André sem título, sem salário, sem promessa. Contrato de 60 dias. Resolve ou não resolve? Ele leu as 450 páginas em 2 noites. Já tinha levado um pequeno negócio à falência uma vez e passara os anos seguintes aprendendo, da forma menos acadêmica possível, exatamente para onde o dinheiro escoa quando ninguém está de olho. E a rede do Centro-Oeste não era mistério nenhum para ele. Era um galpão com planta mal desenhada e uma escala de rotas escrita por gente que nunca tinha pisado numa doca de carga às 4 da manhã. Ele voltou com 8 páginas. 6 eram coisas que qualquer uma das consultorias poderia ter encontrado. 2 não eram. Maurício Salgado leu essas 2 páginas numa sala de reunião do 30º andar e entendeu na hora que André Bastos ia ser um problema para o resto da vida dele. Não porque o homem fosse brilhante. A torre estava cheia de gente brilhante. Mas porque ele olhava para coisas que ninguém se dera ao trabalho de olhar. E Maurício Salgado tinha construído 21 anos de carreira exatamente nos lugares que ninguém se dava ao trabalho de olhar. A resistência começou pequena e ficou plausível, que é como toda resistência competente começa. O crachá de André parou de funcionar numa terça-feira. O contrato dele foi para revisão jurídica e ficou lá 7 dias. Um convite de reunião foi enviado para toda a equipe do projeto e chegou na caixa dele 30 minutos depois de a reunião ter terminado. Lá embaixo, no saguão, Breno Salgado ainda tinha o crachá prateado, ainda tinha o emprego, e fazia questão todas as manhãs de pedir a André um documento que já tinha escaneado no dia anterior. Diogo Farias tomou um caminho diferente. Mencionou para 2 pessoas na sala de segurança que o contratado do 11º andar era o mesmo do incidente no saguão, o instável, o que tivera de ser escoltado para fora. Não era mentira em nenhum sentido comprovável. Era só a primeira frase de uma história solta cedo demais e deixada crescer sozinha num prédio de 3.000 pessoas. André não brigou com nada disso. Chegava às 6:30 da manhã para driblar o problema do crachá. Pegava as atas da reunião com uma assistente que gostava dele. Respondia ao pedido de identificação de Breno todo santo dia, entregando o documento sem uma palavra. E dentro de 2 semanas, foi Breno quem parou de pedir, porque crueldade precisa de reação do jeito que fogo precisa de ar. O que André fez em vez disso foi trabalhar. Em 5 semanas, a rede do Centro-Oeste parou de sangrar. Em 7, virou o jogo. Renegociou 2 contratos de transportadora, apontando, com educação e com números, que a Andrade Global vinha pagando por caminhões vazios havia 2 anos. Fechou um galpão que todo mundo tinha medo de fechar e transferiu o volume para uma unidade a 90 quilômetros de distância que operava com metade da capacidade desde que a empresa a comprara. 160 milhões em custo anualizado, eliminados. Encontrados por um homem que não tinha tido permissão de entrar pelo elevador principal do prédio. Clara acompanhava tudo de 30 andares acima. Tinha dito a si mesma que era um favor, uma linha numa lista. E lá pela 7ª semana, parou de conseguir vender isso a si mesma. Começara a ler os memorandos dele logo de manhã. Ele escrevia do jeito que tinha falado ao telefone com tinta nos braços.
Curto, sem rodeios, com a má notícia no topo em vez de enterrada na página 9, onde todo mundo mais na empresa dela a colocava. Ela começou a chamá-lo diretamente. Ela subia até o 30º andar e ficava em pé em vez de sentar, e dizia o que realmente estava errado e ia embora sem nunca mencionar a mãe dela, o saguão, a água ou a entrevista que tinha perdido. Nunca usou aquilo, nem uma única vez. Clara passara a vida adulta inteira cercada de gente que não resistia a lembrá-la do que lhe devia. E ali estava um homem segurando a única reivindicação de verdade que alguém tinha sobre ela, e recusando, dia após dia, a cobrá-la. Em dezembro, ela o colocou na aquisição da Vetorlog. E foi esse o tiro que ninguém na torre perdoou. A Vetorlog valia R$ 15,6 bilhões. Era a maior coisa que a Andrade Global tocava em uma década. E Clara Andrade entregou um pedaço disso a um contratado que tinha sido expulso do saguão em outubro. A reunião de conselho que se seguiu foi a pior pela qual Clara já passara como executiva-chefe. Rogério Peixoto, que presidia aquela mesa havia 13 anos e nunca tinha parado de avaliá-la, pousou as duas mãos sobre ela e perguntou se a Andrade Global agora promovia por desempenho ou por sentimentalismo. 2 acionistas mandaram cartas. Um deles usou a palavra errática, e todo mundo na sala sabia que aquela palavra tinha saído de dentro da torre, não entrado nela. Maurício Salgado quase não falou naquela reunião, o que foi a coisa mais inteligente que fez o ano todo. Só mencionou, perto do fim, que o homem não tinha referências corporativas verificáveis e que as seguradoras da Andrade Global talvez quisessem examinar isso. Depois deixou o silêncio fazer o trabalho. Rogério Peixoto anotou algo. Era, como Maurício sabia, a única frase de toda a reunião que sobreviveria a ela. Clara converteu o contrato de 60 dias, num vínculo aberto em janeiro, contra a objeção formal de Rogério. E naquele mesmo mês, André fez a coisa que acabaria por salvá-lo, sem ter ideia de que estava fazendo isso. Enterrado nas notas de rodapé da Vetorlog, havia um contrato de frete de longa distância, que o vendedor vinha carregando pelo valor contábil havia 4 anos. Valia consideravelmente mais do que isso, porque as rotas por trás dele tinham sido repressadas 2 vezes, desde que a tinta secara, e ninguém na Vetorlog se dera ao trabalho de avisar. André encontrou isso, reconstruiu o modelo em torno daquilo, e isso elevou o preço-teto da Andrade Global em R$ 123 milhões. Ele registrou a revisão no dia 29 de janeiro e, a partir daquela data, toda a versão viva do arquivo carregava o número novo. O número antigo sobreviveu em um único lugar, o pacote arquivado do comitê executivo, que ficava atrás de uma permissão que André nunca tivera em toda a sua vida. Numa terça-feira à noite de fevereiro, aquele arquivo foi aberto, e a avaliação vazou da Andrade Global. Ninguém soube por 4 semanas. A proposta rival chegou em março. O Waldir Siqueira detinha pouco menos de 2% da Andrade Global e queria a Vetorlog para si desde o outono. E a oferta dele chegou 71 milhões abaixo do preço-teto da Andrade Global. André estava na sala quando o número foi lido. Era uma boa oferta. Era, de fato, uma oferta estranhamente confiante. E perdeu. E a equipe de Clara passou 30 minutos se parabenizando por manter a posição. O ataque veio 1 semana depois, e não veio de dentro. Quando uma carta de acionista menciona um contratado sem referências corporativas, gente como Waldir Siqueira faz o que esse tipo de gente faz. Encontraram a falência. Encontraram um empréstimo com a assinatura nele. Depois escreveram a história de lado, que é a única forma que essa história funciona. Um empresário fracassado que perdeu tudo. Um homem quebrado por 1 ano e meio. Agora dentro da sala onde 15,6 bilhões estavam sendo decididos. Nada nisso era falso. Cada fato era registro público. E era esse o gênio da coisa. Circulou num boletim de negócios que 8.000 das pessoas certas liam. E ao meio-dia, estava em toda a caixa de entrada da torre. E às 2 da tarde, André Bastos já não era o homem que consertara o Centro-Oeste. Era o falido. Levou 12 parágrafos para desfazer 5 meses de trabalho, e André leu de pé na própria mesa e não se sentou depois, porque sentar teria sido uma admissão. Clara ficou furiosa. Queria um comunicado, um processo,
uma resposta até o fim do dia. E foi André quem a demoveu das 3 coisas numa conversa que durou 60 segundos. Tudo ali é verdade, disse ele. Se você me defende, isso vira uma história sobre se a executiva-chefe está protegendo alguém. Aí para de ser sobre os fatos e passa a ser sobre você. Ela odiou a lógica. Não conseguiu achar uma brecha nela. A prova chegou 2 dias depois. E era boa. Isso foi o que ninguém depois quis admitir. Era um trabalho bem feito. O registro de exportação mostrava uma sessão credenciada no 11º andar às 21h17 daquela terça-feira de fevereiro, retirando a avaliação da Vetor Log da Andrade Global e enviando-a para algum lugar aonde nunca deveria ter ido. A credencial era o crachá de André. 2 e-mails internos, retirados de um backup que ninguém conseguia auditar com facilidade, mostravam um contratado discutindo termos com uma parte externa, numa linguagem cuidadosamente casual o bastante para soar verdadeira. André tinha estado no prédio naquela noite. Foi isso que tirou o chão dele. Tinha ficado no 11º andar até quase às 22 horas, porque estava sempre no prédio, porque era o primeiro a chegar e o último a sair desde novembro. E a mesma disciplina que o tornara valioso, agora colocava o crachá dele exatamente onde alguém precisava que estivesse. Um homem que trabalha 14 horas por dia deixa um registro de si em cada sala. E alguém simplesmente entrou naquele registro e se serviu. Maurício Salgado levou o material a Rogério Peixoto pessoalmente, com um advogado presente e a voz cheia de pesar. Disse que tinha errado em levantar dúvidas sobre referências e acertado em levantar dúvidas sobre o homem. Disse que a empresa tinha deixado um estranho, sem história e com R$ 15,06 bilhões de exposição, entrar por uma porta lateral por causa de um incidente no saguão. E agora ali estava. Não mencionou o sobrinho, nem a água, nem o casaco, e ninguém pediu que mencionasse, porque um sobrenome num saguão ainda era só terça-feira. Rogério Peixoto deu a Clara 50 horas, demitir o contratado e cooperar plenamente, e o conselho trataria a Vetor Log como falha de processo. Recusar, e o conselho trataria como falha de julgamento, e haveria votação sobre a executiva-chefe antes do fim do mês. Disse que não sentia prazer nenhum naquilo, que era a frase que sempre chega logo antes da faca. Clara passou 28 daquelas 50 horas tentando derrubar o caso. Mandou puxar os registros de exportação 2 vezes. Mandou 2 pessoas de confiança revisarem os registros de crachá, linha por linha. Tudo se sustentava. A sessão era credenciada. O crachá era dele. Os e-mails saíram do arquivo do jeito que e-mails saem. E toda a estrada por onde ela dirigia voltava para a mesma parede. Era possível. Era possível que um homem que estivera quebrado por 1 ano e meio, humilhado publicamente e preterido de um emprego no saguão dela, tivesse pegado o dinheiro. Não provável, só possível. E possível era tudo que um conselho jamais precisava. Ela não conseguia provar que ele tinha feito aquilo. Não conseguia provar que não tinha. Tinha 5 meses de memorandos, uma virada de 260 milhões e a lembrança de um homem recusando um emprego por telefone com tinta nos braços. E nada disso era prova. 2 vezes pegou o telefone e chegou até o nome da mãe. E 2 vezes largou, porque a mãe tinha dito que o assunto agora era dela. E porque uma mulher que não sobrevive a uma votação de conselho sem ligar para casa já perdeu a cadeira. André encerrou tudo sozinho, o que ela deveria ter previsto e não previu. Subiu ao 30º andar no 3º dia e pousou uma única folha de papel na mesa dela. E não era uma defesa. 2 frases, com efeito imediato. Sem indenização, sem admissão de culpa, sem pedido. Clara olhou para aquilo por um longo tempo sem tocar. Não, disse ela. Se você assinar isso, todo mundo neste prédio vai decidir que você fez aquilo. É o que uma demissão significa para eles. Eu sei o que significa, disse André. Também significa que o conselho vota sobre a Vetor Log em vez de votar sobre você. Ele não estava sendo nobre com aquilo, e essa era a parte pior, porque nobre teria sido mais fácil de recusar. Estava sendo prático, do mesmo jeito que fora prático sobre um galpão no Centro-Oeste. Você não pode provar que sou inocente. Eu também não consigo provar.
Então a única coisa que resta decidir é o preço disso. E agora o preço é o seu emprego. E essa é uma troca estúpida para a empresa. Olhou para ela, firme. Eu já perdi tudo uma vez. Conheço o formato disso. Você não. Ele tinha ido embora às 16 horas. Diogo Farias o escoltou pessoalmente, tranquilo e confiante, direto pelo piso de pedra branca do saguão, onde tudo tinha começado 5 meses antes. Breno Salgado assistiu a cena inteira de trás do balcão de recepção, com um sorriso que nem tentava esconder. E não precisou dizer nada, porque o prédio estava falando por ele. Até às 18 horas, 3.000 pessoas sabiam que o contratado do incidente no saguão tinha saído escoltado. Na manhã seguinte, já era fato consumado. O boletim publicou uma nota complementar mencionando a demissão, sem precisar de um único adjetivo. O negócio da Vetor Log congelou. Maurício Salgado mandou um bilhete ao comitê executivo sobre fortalecer a governança de dados e foi recebido como liderança. E André Bastos ficou num ponto de ônibus a 4 quarteirões da torre, na chuva, aos 26 anos, sem nada de novo, pelo exato mesmo motivo da primeira vez. André passou as primeiras 2 semanas depois da escolta, fazendo o que sempre fizera, que era trabalhar. Pegou um turno noturno descarregando caminhões e pintou um apartamento nos fins de semana. E às 4 da manhã, quando um homem está acordado e não há nada em que pensar além daquilo que não consegue consertar, ele pensava no número 71 milhões abaixo. O Aldir Siqueira tinha dado um lance de 71 milhões abaixo do preço teto da Andrade Global, e todo mundo tinha chamado aquilo de quase, e isso tinha incomodado André na sala sem ele saber por quê. Agora ele tinha só tempo sobrando, e a coisa se desmontou nas mãos dele numa doca de carga às 4 da manhã. O lance de Siqueira não estava perto do teto da Andrade Global. Estava 52 milhões acima do teto, do jeito que ele estava antes do dia 29 de janeiro. Um homem dando lance às cegas não cai 52 milhões acima de um número antigo e 71 milhões abaixo de um número novo. Um homem dando lance às cegas não cai em lugar nenhum. Siqueira não tinha adivinhado. Siqueira estava lendo, e o que ele estava lendo tinha deixado de ser verdade 3 semanas antes de ser roubado. Era isso tudo, e cabia em 6 frases. O arquivo que saiu da Andrade Global em fevereiro era a versão anterior a janeiro. A versão anterior a janeiro existia num único lugar, o arquivo do comitê executivo, atrás de uma permissão que André nunca tivera. Mas o registro dizia que a sessão rodara no 11º andar, onde a sala de dados fazia versionamento automático desde o dia 29 de janeiro, e não guardava aquele arquivo por 1 minuto sequer depois disso. A sessão registrada não podia ter produzido o documento nas mãos de Waldir Siqueira. Não era uma mentira sobre um homem. Era uma mentira sobre aritmética. E aritmética não liga para quem é tio de quem. Ele escreveu numa única página, sem adjetivos e sem pedido, e mandou para o endereço no topo de uma carta escrita à mão que guardava numa pasta plástica desde novembro, porque pertencia à única pessoa no mundo que jamais tinha pedido nada a ele. Ivone Andrade voltou para casa em abril, leu uma página e fez 2 ligações. A primeira foi para uma perita forense chamada Norma Vasconcelos, que nunca tinha recebido 1 centavo da Andrade Global e nunca receberia, e que não se reportaria a ninguém de dentro. A segunda foi para a Secretaria Corporativa, para confirmar a data da próxima reunião de conselho. Vasconcelos começou de onde André tinha apontado, e a coisa se desmontou mais rápido do que deveria, porque quem construiu aquilo nunca esperou que alguém fosse olhar. A sessão credenciada era real. Também era verdade que o crachá de André tinha sido recodificado 8 dias antes daquela terça-feira, num pedido de acesso de rotina que ninguém assinara, e que a recodificação tinha produzido uma segunda credencial ativa que nunca foi desativada. Uma credencial que carregava uma permissão do arquivo executivo que André Bastos nunca recebera e nem sabia que existia. Os registros do setor de crachás eram mantidos pela segurança, e a segurança era Diogo Farias. O pedido de acesso fora aberto na estação de trabalho da recepção, e a estação de trabalho da recepção pertencia a Breno Salgado, que escrevera "não remarcar" no livro de visitantes em outubro e que fora colocado naquele saguão pelo tio, um favor que ninguém nunca se dera ao trabalho de esconder.
Vasconcelos pôs tudo diante de Diogo Farias numa quinta-feira à tarde, com 2 advogados presentes, e deu a ele 1 hora. Levou 11 minutos. Ele tinha recebido R$ 58.500. E tinha dito a si mesmo o tempo todo que só clonara um crachá, que não tinha tocado nos dados, que era um homem que apertava botões, enquanto outros tomavam decisões. Breno Salgado demorou mais. E o que o quebrou não foi a prova, foi o vídeo. Vasconcelos mostrou a ele 3 minutos do próprio saguão e Breno se viu inclinado sobre o mármore, rindo de uma senhora idosa de casaco. E aí entendeu, pela primeira vez e tarde demais, exatamente quem estava diante dele naquela manhã e o que acabara de custar à própria família. Os 2 e-mails tinham saído de um backup que ninguém conseguia auditar com facilidade. E descobriu-se que Maurício Salgado era o executivo que assinara a política de retenção que tornava aquele backup inauditável e que a renovava todo ano desde então. Na segunda semana de fevereiro, o Aldir Siqueira tinha transferido 7 Regueissum 7 formetes para uma consultoria com um único cliente. O sócio registrado dela era advogado pessoal de Maurício Salgado havia 21 anos. O Conselho da Andrade Global se reuniu no dia 22 de abril para aprovar a demissão por justa causa de um contratado que já tinha se demitido, que é o tipo de coisa que conselhos fazem quando querem que uma história tenha final. Rogério Peixoto chamou aquilo de formalidade. Maurício Salgado preparara o dossiê pessoalmente, e era limpo, e levou 4 minutos para ser exposto. Então a porta no fundo da sala se abriu e Ivone Andrade entrou usando o casaco. Ninguém tinha dito que ela podia vir. Ninguém naquela sala ia dizer que ela não podia, porque o nome do falecido marido estava no prédio, e o fundo que ela controlava detinha 8% da empresa. E havia gente naquela mesa que passara 21 anos fingindo não saber disso. Maurício Salgado sabia. Tinha se curvado diante dela no saguão em outubro, e agora havia atravessar a sala com a mesma rigidez, que soava do mesmo jeito para quem soubesse observar. Antes de votarem, disse Ivone, vão assistir a 3 minutos. Colocou um pendrive na mesa e o deslizou até Rogério Peixoto, que o carregou porque não havia versão de recusa que terminasse bem para ele. O saguão apareceu na tela sem som, com data e hora marcadas de 15 de outubro, e a sala assistiu até o fim, do jeito que tinha terminado. Um homem num terno de 4 anos dizendo obrigado a uma assistente e saindo para a chuva. Esse homem é André Bastos, disse Ivone. Aquela mulher sou eu. Eu vou a saguões porque uma empresa só conta a verdade a alguém que não pode lhe custar nada. E o saguão de vocês foi extremamente sincero. Ele tinha 8 minutos para chegar a uma entrevista, às 9 no 11º andar. Gastou eles numa estranha. Pagou 18 reais que não tinha. O recepcionista de vocês escreveu não remarcar, ao lado do nome dele. E todos vocês passaram o último mês chamando esse homem de ladrão. Rogério Peixoto disse que um ato decente em outubro não provava inocência em fevereiro. E ele estava certo. E Ivone concordou com isso. Não prova, disse ela. Prova o que ele faz quando ninguém está olhando e não há nada a ganhar. Essa é a definição inteira de caráter. E vocês nunca em toda a vida exigiram isso de ninguém nesta empresa. E isso já custou mais do que a Vetor Log jamais vai custar. Então ela contou sobre a segunda ligação, e Norma Vasconcelos entrou com o resto. Maurício não gritou. Homens como Maurício Salgado nunca gritam, porque gritar é o que acontece quando uma pessoa fica sem arranjos. E Maurício passara 21 anos acreditando que não havia sala que não pudesse arranjar. Invocou o devido processo. Invocou a irregularidade de uma acionista contratar uma perita. Rogério Peixoto, que dera a Clara 50 horas e não sentira prazer nenhum nisso, não ergueu os olhos do relatório uma única vez, enquanto Maurício falava. E foi esse o momento em que o 30º andar acabou. Clara Andrade não dissera uma palavra durante toda a reunião. Tinha assistido a 3 minutos do próprio saguão e entendido que recebera a história inteira na primeira manhã, e escolhera guardar a parte errada dela. Tinha mandado buscar aquela filmagem dentro de 1 hora. Tinha chegado exatamente como pedira. Tinha visto um homem defender a mãe dela e sentir a culpa, e tentar encerrar aquele sentimento com uma proposta de emprego numa sexta-feira,
porque encerrar coisas era o que ela fazia melhor. A mãe tinha dito para não fazer isso. Descubra quem ele é primeiro. Encontre-o você mesma. Ela tinha ouvido aquilo como sentimentalismo, uma obrigação a ser cumprida, uma linha numa lista de 40. Não tinha sido sentimentalismo. Tinha sido a única instrução de verdade que recebera em 8 anos na cadeira, e ela passara 5 meses provando que não conseguia segui-la. Cada pessoa que construíra o caso contra André Bastos estivera naquele saguão em 15 de outubro ou protegia alguém que estivera, o recepcionista, o segurança, o tio. Fora uma coisa só desde o início, uma família, um favor, uma manhã. E Clara Andrade comandara 3.000 pessoas de 30 andares acima e nunca uma única vez tinha olhado para a própria recepção. O homem que entrara sem nada fora a única pessoa no prédio que de fato protegera a família dela. A empresa se moveu em questão de dias, e a lei levou o resto do ano. Maurício Salgado foi removido do comitê executivo em 22 de abril e demitido por justa causa em 24. E o caso foi ao Ministério Público em maio, com 12.000 páginas de anexos. Os 7.101 dias de Walder Siqueira acabaram sendo a coisa menos interessante que ele fizera naquele ano. O caso de valores mobiliários continuava aberto um ano depois, e ele nunca conseguiu a Vetor Log, e nunca mais nenhum conselho atendeu suas ligações. Diogo Farias se declarou culpado de um crime e cooperou. Breno Salgado perdeu o crachá prateado, o emprego, a família que lhe dera os dois, e cada versão de si mesmo que já conseguira vender por trás de um balcão. Rogério Peixoto não renunciou, porque presidentes de conselho nunca renunciam. Mas parou de anotar coisas quando Clara Andrade falava, e todo mundo na torre notou aquilo dentro de um mês. O relatório de Vasconcelos saiu na íntegra para todo funcionário da Andrade Global no dia 11 de maio, sem cortes, contra a objeção do jurídico. Não discretamente, não por carta, não por acordo. Publicamente, num documento com o nome dele, que 3.000 pessoas leram nas próprias mesas antes das 9 da manhã. Clara o encontrou num ponto de ônibus a 4 quarteirões da torre, porque era ali que ele sempre estivera, e nunca lhe ocorrera procurar naquele lugar. Não mandou um carro. Andou os 4 quarteirões ela mesma e ficou ao lado dele na calçada, enquanto o trânsito passava, e disse a única coisa que lhe restava. Eu não conseguia provar que você era inocente, disse ela. Então deixei você carregar isso. Você me disse que era uma troca estúpida para a empresa, e deixei você fazer mesmo assim, porque era mais fácil do que não saber. Olhou pela rua na direção do próprio prédio, com uma expressão que ele nunca tinha visto nela. Você estava certo sobre o emprego em outubro. Eu não estava te contratando. Estava fechando um processo. André não facilitou para ela, e ela teria pensado menos dele se tivesse facilitado. Uma estranha provou que eu era inocente, disse ele. Você nunca provou. Não são a mesma coisa, e você não devia deixar ninguém nesse prédio te dizer que são. Clara disse que sabia. Disse que era por isso que tinha vindo a pé em vez de mandar um carro. Ela fez isso no átrio 2 semanas depois, na frente de 1.500 pessoas, e de cada câmera que a empresa possuía, e ninguém escreveu o discurso para ela. Nomeou, em voz alta e em ordem, cada pessoa que tinha construído o caso contra André Bastos. Disse que a Andrade Global tinha feito um homem pagar por defender alguém que nada podia fazer por ele, e depois o cobrara uma segunda vez, e chamara isso de governança. Disse que tinha recebido a verdade na primeira manhã e não conseguira enxergá-la, e que a falha era dela, não do conselho, não dos processos. Depois disse a última parte olhando diretamente para ele, na frente de todos. Eu não acreditei o suficiente em você, e sinto muito. André voltou, mas não voltou para o 11º andar. Foi Ivone quem colocou a coisa diante dele. Não um favor dessa vez, não uma correção, mas o trabalho mais difícil do prédio. A Andrade Global movimentava sua carga por 8.000 fornecedores e 30.000 pessoas em pisos de galpão e docas de carga em 9 estados. E ninguém jamais tinha contado essa gente, nem perguntado como eram tratadas. Ivone queria que fossem contadas. Queria que fosse construído do zero por alguém que passara 1 ano e meio
do lado errado de um balcão. Você vai brigar com a empresa inteira, disse ela a ele. Metade deles ainda acha que você pegou o dinheiro e teve sorte. André disse que metade deles já achava isso havia um tempo, e que já tinha se acostumado com o som daquilo. Ela sorriu com isso, o que foi a primeira vez que alguém na Andrade Global viu Ivone Andrade sorrir numa sala de reunião. Ele construiu aquilo em 2 anos, e construiu do jeito que consertara o Centro-Oeste, olhando para os lugares que ninguém se dava ao trabalho de olhar. Nunca mencionou o saguão, nunca mencionou os 18 mil. E quando as pessoas que tinham bloqueado o crachá dele em novembro foram até ele pedir aprovações no 2º ano, ele aprovou as boas e recusou as ruins, e nunca contou a nenhuma delas qual tinha sido qual. Clara Andrade mantinha uma garrafa d'água na prateleira do escritório, fechada, e nunca explicava a nenhum visitante. Tinha passado 8 anos acreditando que a medida de uma pessoa era o que construía, o que controlava, o que conseguia colocar sobre uma mesa. A mãe tinha ensinado a ela a de verdade em 3 minutos de vídeo silencioso. Como uma pessoa trata alguém que não pode fazer absolutamente nada por ela numa manhã comum, quando ninguém está olhando e nada volta em troca. E Ivone Andrade, que continuava usando o casaco, continuava indo a saguões, continuava pedindo água, viu a filha finalmente aprender a única lição com que ela sempre se importara, que liderança sem bondade é só aritmética com gente dentro. Mensagem: nunca julgue uma pessoa pela aparência ou por onde a vida a deixou. Um ato de bondade, por mais que custe, pode mudar a vida de outra pessoa. E no fim, vai mudar a sua também.